escolher, então você vai mudando os rumos, mas eu tinha um sonho muito grande. Para mim, eu queria ser uma gestora de sucesso, sabe? Então eu sonhava assim em ser aquela mulher que chega na empresa, toma decisão, é suporte, é contato de apoio, está sempre conectada. E aí, jovem ainda, sonhadora, eu queria ter meu jatinho particular. Então, assim, para mim era isso, uma viagem muito doida, né? E aí a gente vai para a realidade e você fala, poxa, tá bom. E aí, quando eu escolhi Exags, foi uma universidade que me encantou desde o do começo, quando eu vim aqui, a Rosaura veio falar para mim, olha, você passou, tal, e foi muito gostoso. E dos momentos que eu me lembro muito daqui é questão de trabalho em grupo, né? Eu não sei como vocês são, mas eu lembro que trabalho em grupo era um pouco desafiador, porque você tem que estender seu horário para preparar uma apresentação, pessoa que não se dedica, então você fica lá, poxa vida, né? Vamos lá. Ou então, até mesmo questão de horários. E isso tudo eu vi depois que era uma preparação para a vida real. Porque hoje, numa empresa, ninguém trabalha sozinho. Você trabalha com pessoas. Então, você vai se preparando a lidar com pessoas de opiniões diferentes das suas, trabalhar com horário apertado, fazer apresentações, enfim. E aí, quando eu falo da minha carreira, eu comecei na Scania. O meu primeiro passo foi como estagiária na Scania, na área de venda de ônibus. E eu lembro que era meu sonho entrar lá. E aí, quando eu recebi a resposta, eu falei, meu Deus, eu entrei. Só que aí, na hora, bateu o desespero, porque era o meu primeiro emprego. Eu falei, tá, mas o que é trabalhar? Como que é trabalhar? Como eu vou conciliar trabalho e estudo, assim? E eu fiquei um pouco, assim, louca, né? Tanto que eu comprei caderno, comprei caneta. Eu falei, acho que trabalhar é isso, né? Eu vou levar um material lá para trabalhar e vamos. E eu descobri que a empresa fornece todo o material que você precisa para você trabalhar. E foi até um episódio marcante para mim que o Fábio, que era o coordenador da época aqui, ele já me conhecia, né? E ele chegou e falou, Tainá, olha, eu sei que você começou o seu estágio, tá? Então, eu só quero te dizer que é normal as notas caírem. Então, fica tranquila se isso acontecer. E aí, essa atenção dele comigo foi muito importante, porque eu olhei e falei, meu Deus, primeiro que ele reforçou que aqui na Exags a gente não é só mais um aluno, a gente não é um número, e outra, ele ter lembrado que eu me cobro bastante, então isso para mim foi sensacional. Então eu fui na minha época de estágio, né, e como eu nunca tinha trabalhado, eu precisava aprender, eu queria saber o que era trabalhar, e uma coisa que eu pedia muito era feedback. Então eu falava, olha, me dá feedback, e eu era curiosa, queria aprender muito, e até essa curiosidade me ajudou muito, porque eu cheguei para o meu líder e eu falei, olha, eu quero conhecer o ciclo da venda. Eu trabalhava na área de venda de ônibus. Mas o que era o antes e o depois? Porque eu estava no meio do processo. E aí, então, eu tive a oportunidade de trabalhar um dia na área de chassis de ônibus. Então, eu vi todo o processo produtivo, fui entendendo as dores também da produção, porque só a gente estando no local, a gente sabe o que cada pessoa, cada processo funciona e o que passa. Então, eu trabalhei nesse dia na área de chassi de ônibus e também eu fui e fiquei uma semana trabalhando na concessionária aqui em São Paulo. Então, eu tive cliente que chegou e falou, é você que é da fábrica? O meu ônibus não funciona, então eu vou levar lá e vou parar o ônibus na frente. Então, você vai vendo também tudo isso, né? E uma coisa que desse processo que eu aprendi, né, foi que a gente está sendo sempre observado, sempre. Então a gente precisa se dedicar, se empenhar, porque uma hora isso vai ser um benefício para a gente, né? E eu tive a oportunidade de ver isso quando acabou meu estágio. Acabou meu estágio e aí meu chefe não pôde me efetivar. Era 2016, a gente estava num momento de crise e ele falou, Tainá, infelizmente, mas eu vou te indicar, né? Enfim. E aí, nesse momento, eu recebi convite para a entrevista de emprego através de indicações. Então, o gerente da concessionária, que eu fiquei uma semana, me indicou para o líder, e também uma outra pessoa com que eu trabalhava indiretamente me indicou. E aí foi aí que eu fui convidada, então, para ser Market Coordinator na área de Sales e Marketing na Scania.
E aí, ali, nessa função, eu era responsável por dar todo o suporte administrativo para a área de vendas. Então, eu fazia indicadores, eu fazia gestão, toda a parte de relatório, análise e também da parte do order to delivery. Então, eu cuidava desde a implementação do pedido na fábrica até a gente faturar e enviar para o destino final. E ali eu fui crescendo e fui promovida, então eu fui promovida como área manager, e ali eu era responsável pela venda de caminhões para mercado de exportação. Então, eu era responsável por Chile, Colômbia e Paraguai, e fazia toda a parte de projeção, você respondia por margem, lucro, tudo que a gente vê aqui, estuda, como que o ponto de equilíbrio, o que pode ser de margem, tudo isso eu fazia na prática. E foi ali um momento muito importante, né? E eu sempre tentava me especializar, porque eu achava que eu precisava entregar cada vez mais. E aí eu fui fazendo curso. Vocês podem imaginar todo o curso que eu fiz. Então, eu fiz curso de oratória, fiz curso de idiomas, fiz pós-graduação, fiz curso de liderança. E aí, nesse curso de liderança, foi até uma surpresa, porque eu cheguei, o que eu esperava que um curso de liderança fosse falar? Como liderar pessoas. Mas não. Eu cheguei, a primeira coisa que falaram, não, para você liderar alguém, você precisa saber se liderar. E aí foi um choque. Eu falei, nossa, eu acho que eu não vou gostar desse curso, mas já estou aqui, vou me entregar, vamos ver o que vai dar, né? E depois fez muito sentido para mim. Quando a gente pensa em cargo de liderança, né, o que a gente pensa? A gente acha que um líder é quem ocupa um cargo alto numa empresa. Mas não é isso. Liderar é você saber influenciar a pessoa. É você saber olhar para uma pessoa, identificar a característica dela e saber usar essa habilidade dela em determinadas situações. Então, eu falo que esse foi um curso muito interessante que eu fiz, né? Depois eu falei, nossa, faz total sentido. E eu usei muito na minha vida, né? Então, hoje a gente fala, ser líder. O que é ser líder? A gente pode ser líder no nosso grupo de trabalho. A gente pode ser líder numa conversa. Você está organizando uma festa. Vai ter uma pessoa que vai ter que encabeçar e fazer toda a gestão de todo mundo. Então, às vezes, a gente se fixa e imagina que ser líder é algo muito maior e não é. Tá? Em pequenas práticas do dia a dia. Bom, ali na Scania, né, eu fui desenvolvendo também muitas habilidades. Então, questão de comunicação, trabalhar com mercados internacionais, você trabalha com culturas diferentes. Então, você tem que se adaptar, você tem que entender o que é isso. Enfim, e depois de 6 anos lá na Scania, eu resolvi abrir mão de construir a minha carreira no mundo corporativo e deu aquele medo, né? Foi uma decisão muito difícil, porque eu falei, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que vale a pena eu desistir? Porque eu estava numa ascensão, eu com 24 anos já estava num cargo importante, o próximo passo já seria a liderança, e aí eu olhei e falei, poxa, será que é isso mesmo que eu quero? E aí a gente vai com medo mesmo, né? E aí a gente vai descobrindo a nossa força. E aí, então, eu decidi trabalhar com meu pai. Ele tem uma empresa de representação comercial. E aí muita gente pode pensar, mas vai trabalhar com o papai? Será que ela vai trabalhar? Nossa, né? Trabalho fácil. Mas se a gente para pensar, ser a pessoa que vai continuar com um legado que vem sendo construído ao longo dos anos é uma baita responsabilidade. E tanto é que, se a gente pega, tem estudos que falam que empresas brasileiras, empresas familiares brasileiras, somente 30% a 36% sobrevivem à segunda geração. Então, e por que, né, a gente vê isso? É por conta do conflito de geração. E a gente vai ter uma parte que quer permanecer. Estou fazendo assim, está dando certo, não vamos mexer. Só que aí chega também a pessoa mais nova, quer mostrar serviço, fala, putz, mas eu aprendi isso, quer mostrar resultado. E, às vezes, nessa ânsia, acaba fazendo com que a gestão não seja tão bem feita. Então, quando eu me posicionei e decidi trabalhar com meu pai, eu falei, eu tenho que respeitar tudo que foi feito até aqui, mas eu tenho que trazer a inovação. Hoje em dia,
Não existe uma empresa que não seja atualizada, tecnológica, você tem que ter essa parte. E meu pai, ele fala que ele era do pedido no papel de pão, né? E hoje as empresas é relatório em Excel, você tem que fazer Power BI. Então, para ele era um mundo totalmente diferente, então eu fui para agregar. E, e nessa área, né, o que eu vejo, a importância do bom administrador, a gente tem que ser a ponte entre a tradição e a inovação. E a gente saber respeitar e entender. Eu estou chegando numa empresa, eu tenho que ser humilde o suficiente para entender o que está acontecendo, aceitar que eu tenho muito a aprender, eu tenho a agregar, só que eu também tenho muito a aprender ainda, né? E então, até eu estou ao longo desses anos na representação, e aí lembra que eu falei que a gente sempre está sendo observado, né? E depois de 4 anos que eu saí da Scania, eles abriram uma vaga de uma liderança. Era uma liderança específica, tinha que ser uma mulher. E eles me convidaram. Falaram, Tainá, você atende o perfil, né? E, gente, foi um presente. Foi um presente receber esse convite, ainda que eu não tenha aceitado, porque eu já estou à frente da representação. Você parar para pensar e saber que eles lembraram de você, do seu trabalho, significa que você foi importante, marcou, de certa forma, numa empresa que tem um nome no mercado, né? Então, é isso que eu falo. Quando a gente se dedica, se dá de coração mesmo. Se é para fazer, vai fazer bem feito. Essa é uma educação que a gente teve em casa. Então, você vai ter resultado. Querendo ou não, você tem resultado. E é isso, assim, o que eu posso, né, dar de dicas. Tem até uma frase que eu amo muito e levo comigo, que se você ainda não pode ser exemplo pelo resultado, seja pelo seu esforço. Então, muitas vezes a gente fala, ai, eu já escutei mesmo, eu falo, eu estudava bastante, né? Porque eu não falo que eu sou inteligente, eu sou dedicada, é diferente, bem diferente. E todo mundo falava, ai, mas para que estudar tanto? Nossa, faculdade. Meu, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Se eu não tivesse, por exemplo, o networking que eu fiz na Scania, eu não teria tido as indicações, eu não poderia ter sido indicada para uma área importante. A gente vai construindo o nosso caráter, o nosso trabalho durante o dia a dia. Então, se a gente não pega firme, não acredita no que a gente está fazendo, que profissional a gente vai ser? A gente precisa pensar que a gente está aqui para fazer diferença. É isso que eu acredito. E para fazer diferente, você não faz um bolo diferente com a mesma receita. Então, a gente tem que estar aberto à mudança. Então, é isso. Assim, o que eu falaria, por exemplo, para a Tainá universitária? Para aproveitar a oportunidade e não ter medo de errar. Porque eu, como uma pessoa que me cobro muito, não gosto de errar. Só que é no erro que a gente aprende muito mais do que quando você vai acertando. E aí, para vocês, né, o que eu digo? Se dediquem, aproveitem para aprender, não só aqui dentro da sala de aula. A gente tem um espaço muito grande para networking. Então, certamente, o pai, a mãe, o tio, alguém tem um conhecido que trabalha numa empresa que pode ser interessante para você, ou então vai compartilhando experiência e você acha... Até eu estava conversando com o Felipe, eu não acho que eu tenho um perfil comercial. E na minha vida toda eu trabalhei na área comercial e todo mundo falava, não, mas você se comunica bem, não, porque todo mundo gosta. E eu falava, gente, mas como assim? Então, é saber escutar, você vai entendendo e vai direcionando o seu perfil, né? Muitas vezes no estágio, quando o meu estágio acabou, eu achei que o mundo fosse acabar. Eu falei, gente, mas o que eu vou fazer agora? E aí até um colaborador ele falou, Tainá, existe um mundo fora daqui. E aí eu falei, nossa, mas esse mundo é meio assustador, né? Porque o que eu tenho a oferecer para esse mundo? Assim, uma jovem, só trabalhei aqui. Então é isso, a gente vai moldando e vai aprendendo a trabalhar, mas se dediquem, aproveitem as oportunidades, se atualizem, porque hoje em dia tem muita coisa que as empresas estão precisando. Inovação é uma delas. A gente precisa de pessoas que saibam analisar dados para tomada de decisão. Hoje, as empresas também prezam muito pelo impacto, seja ambiental, social. Isso é uma coisa importante. E outras habilidades, as soft skills, hoje estão sendo muito requisitadas, porque antes você tinha que ter o perfil. Ah, eu sei Excel, eu sei, não sei, o Adobe, eu sei isso.
Mas não é somente isso. A gente lida com pessoas. A inteligência emocional é extremamente importante. Então, a gente precisa aprender a lidar e habilitar, melhorar esses nossos comportamentos. Então, é isso, gente. Eu agradeço o convite, a oportunidade. Eu espero que a minha história possa servir como um aprendizado para vocês. Obrigada. Muito obrigado, Tainá. Vamos agora ouvir aí a experiência do Felipe. E aí depois a gente abre para as perguntas aí. Vamos lá. Bom, pessoal, boa noite. Agradecer aqui ao professor pelo convite. E, bom, eu vou compartilhar um pouco a minha história com vocês. E eu acredito que seja interessante eu até dar um passo atrás, né? Porque acho que é uma história que talvez você não saiba, professor, mas quando eu fiz 18 anos, terminei o ensino médio, eu falava que eu não precisava fazer faculdade. Eu falava assim, o Bill Gates não fez faculdade, fulano de tal não fez faculdade. Aí eu falava, eu não vou fazer faculdade, né? E eu achei legal que você falou do jatinho, né? Porque eu também era um cara ambicioso. E o pior é que eu era ambicioso e confiante. Aí ferrou. Então, eu comecei a me arriscar, né? Então, eu já queria empreender. Aí eu comecei a fazer eventos. A polícia fechou meu evento, foi um desastre. Aí eu fui trabalhar como corretor de imóveis. Comecei bem promissor, assim, mas depois eu comecei a errar e tal. E depois de 1 ano e meio eu acabei parando. E, enfim, várias tentativas frustradas, né? E aí o meu pai, ele viu que eu estava ali quebrando a cabeça, aí já tinha passado 3, 4 anos. Meu pai tinha ali na época era uma pequena confecção, né? Aí a importância da família, né? Ele falou, vem trabalhar comigo, pensa no que você quer fazer da vida, né? E aqui você tem o tempo, beleza. Isso foi 2015, né? Você já estava no 3º ano, acho. 2015, a março de 2015. Aí eu falei, bom, beleza, eu vou ficar trabalhando com meu pai me pagava R$1.000 por mês, e eu falei, eu acho que eu vou fazer faculdade, né? Eu tinha um tio que era diretor de empresa, que ele sempre falava para eu entrar na Strong, e eu também, na época, lição, né? Era um pouco desumilde também, falava assim, não preciso, tal. Falei, bom, agora eu acho que eu preciso mudar alguma coisa, não está dando certo desse jeito, né? Então, eu fiquei 1 ano, basicamente, trabalhando com meu pai, ganhando ali R$1.000 por mês. E, bom, aí eu fiz o vestibular aqui, né? Eu falei, vou entrar na Strong e vou fazer a administração, que é o que combina com negócios. Eu quero ser empreendedor, mas eu acho que está me faltando um pouquinho de base, né? Beleza. Só que eu ganhava R$1.000 por mês, era basicamente o valor da mensalidade, né? Eu falei assim, como que eu vou conseguir fazer o pagamento dessa faculdade? E aí eu comecei a trabalhar em buffet de final de semana, né? Então eu trabalhava em buffet de final de semana no começo, recebia o valor que meu pai me pagava e o meu pai fazia bolsas. E aí eu comecei a vender no Mercado Livre, que dava ali mais uns R$600 por mês, e aí eu fui levando assim no começo, né? Beleza. No primeiro ano, conforme eu fui vendo, né, principalmente o pessoal do 2º, 3º ano, eu percebi que o que o pessoal recebia de estágio já era basicamente o que eu recebia com 3 fontes de renda, né? E aí eu falava assim, não, mas eu vou ter o meu negócio, eu vou ter o meu negócio, eu vou ter o meu negócio. Só que o meu pai falou assim, não tá bom o nosso segmento não tá bom, entra numa empresa, você segue pelo caminho mais seguro, né? Aí beleza, acabou que no meu 3º semestre, eu acabei passando num processo seletivo para trabalhar numa empresa química chamada Clarent, uma multinacional suíça. E, eu assim, igual você, né, Tainá? Eu fui com tudo que eu tinha, toda a força que eu tinha. E aí eu gostei, comecei a trabalhar lá como estagiário. E aqui na faculdade também sempre se dedicando bastante, né? Eu acredito que até os professores aí já falaram que eu era igual você, eu sempre prezava ali para estar entregando, se dedicando, tendo boas notas e tentar aliar o que a gente via na sala de aula com o que eu conseguia ver na prática.
E assim, eu trabalhei com pessoas muito boas, né? Muito boas nessa multinacional. Eu tive excelentes líderes, então você começa a se identificar, você começa a aprender na prática. E eu realmente parei e falei assim, agora eu vou seguir uma carreira executiva. Aí acabou o sonho de ter empresa, né? Beleza. Aí foi indo, primeiro ano, segundo ano fui efetivado, né? Aí a condição de vida já melhorou, já dava para pagar a faculdade e sobrar um pouquinho de dinheiro. E beleza. Aí eu via um futuro ali, né? Eu via, por exemplo, esse diretor aqui, ele tem essa condição, eu vou chegar, eu também consigo. Se ele conseguiu, eu também consigo, né? E aí, beleza. Aí foi indo, segundo ano, terceiro ano, sempre aliando a faculdade com os estudos, né? E beleza. No meu quarto ano, que era o meu último ano de faculdade, eu ainda estava na multinacional, né? Só que aí eu comecei a ter alguns, não era descontentamentos, né? Basicamente eram um pouco de frustrações, né? Que eu acredito que alguns de vocês também devem passar. É quando você tenta entregar e talvez falta um pouco de reconhecimento, mas eu até entendo que realmente as coisas não são do dia para a noite. Mas eu comecei a perceber que talvez eu poderia ir mais longe se eu tivesse meu próprio negócio, né? E aí, beleza. Aí, eu já tinha terminado a faculdade, né? E estava seguindo o mundo executivo, só que aí já essas frustrações, eu falei assim, eu vou começar a ligar o radar aqui para eu abrir o meu próprio negócio, né? E aí chegou a pandemia, eu morava com o meu pai na época, e só para vocês entenderem, o meu pai é do ramo de confecção. Então, nos 30 anos aí desde quando eu nasci, né? Bolsa feminina, mala, tudo assim, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Ele já teve 20 funcionários, já teve 2, já teve 5, enfim. E eu passei por tudo isso aí, convivi com isso. E na época, que foi final de 2021, começo de 2022, o meu pai ele conseguiu ter 2 produtos muito bons no segmento dele. Ele desenvolveu a mala de viagem, só que na época da pandemia, ele também começou a fabricar as mochilas de entregadores, que era o que estava em alta, todo mundo em casa, né? O pessoal pede comida e tal, começou a dar muito certo. Ele já não estava numa fase de puxar muito, né? Ele já estava ali mais... É óbvio que ele é muito trabalhador, mas talvez a ambição do jovem, a ambição que vocês têm, chega uma hora que talvez o pessoal já muda um pouco os objetivos, né? Aí eu falei assim, beleza, estou aqui, eu sei que meu pai tem esse produto de mala que ele não está dando atenção, ele está dando atenção para a bag, não está dando atenção para a mala, vou fazer uma proposta para ele. Vou voltar a empreender, vou arriscar. Eu estava com 29 anos, aí morando com os meus pais, falei, o que eu tenho a perder, né? Beleza. Aí eu falei assim, pai, tenho uma proposta para você. Você tem 2 produtos e só está conseguindo dar atenção para um. Então vamos fazer o seguinte, esse produto que você não está dando atenção, deixa que eu toco, que tem muito potencial, que era a mala de viagem, né? E depois a gente vê o que faz, você me dá uma participação e tal. O que você tem a perder? Porque você já não está cuidando mesmo? Né? Beleza. Aí ele falou, tudo bem, eu aceito. Aí eu fui, cheguei na empresa, pedi demissão. E assim, eu estava bem confiante mesmo. Eu estava confiante que ia dar certo. Mas aí no dia seguinte, meu pai falou assim, bom, eu acho que não vai dar certo. Aí eu falei, pai, mas eu já pedi demissão. Ele falou, não, eu acho que a gente é muito diferente e provavelmente vai chegar um momento que você vai querer puxar e eu vou querer frear, a gente vai brigar. E nenhuma empresa vale o nosso relacionamento. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te passar o know-how da fabricação, você tem a sua empresa e eu tenho a minha. Tudo bem? Tudo bem. Toda vez que eu falo isso, todo mundo fala, seu pai foi muito sábio, né? E ele realmente foi. Bom, gente, aí o que acontece? Entrando um pouco agora na jornada empreendedora, e eu vou fazer um paralelo com a faculdade também, tá? Basicamente, tipo assim, você está trabalhando numa multinacional, você tem um bom salário, você tem muitos benefícios, você tem um plano de carreira, né? E, pô, você tem convênio bom, enfim, você tem tudo bom, você vai largar para abrir um negócio. Aí, assim, basicamente,
eu estava lá na multinacional e depois comecei com 2 funcionários numa sala, numa garagem de 80 metros. Né? Mas é engraçado que quando eu olho para trás, eu vejo que tipo, era o que eu queria, sabe? Então, qual que foi o meu pensamento? A Tainá estava falando de dedicação, né? Esforço. Eu acho que a única variável que a gente pode controlar é o nosso esforço. Pode ser que um seja mais inteligente que o outro, um tenha mais influência que o outro, mas o seu esforço só você pode controlar. Então, quando eu pedi as contas, eu falei assim, essa é a chance da minha vida. Então, se for preciso trabalhar, eu vou chegar na empresa às 6 da manhã, eu vou sair às 10 da noite, mas eu vou fazer isso dar certo. Foi com esse espírito que eu comecei. E aí a gente começou, né, fabricando 15 malas por dia. A minha intenção inicialmente era vender para lojas, mas aí estava tendo o boom dos marketplaces, né, que Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magalu. E aí eu falei assim, bom, eu vou colocar no marketplace também, mas eu acredito que na loja vai dar certo, vender para as lojas. E aconteceu que, basicamente, já no 3º mês, o marketplace ele já consumia toda a minha capacidade produtiva. Então, assim, eu fazia 15 malas por dia, eu vendia 30. Né? E aí o que começou a entrar? Contratações, gestão de equipe, formação de cultura, liderança, né? E aí, assim, foi muito difícil, porque no começo, por exemplo, eu posso até falar aqui, eu contratei, eu não registrava ninguém no começo, não tinha benefício. Como que você vai fazer uma pessoa acreditar em você? Se você tem um salário baixo, você não paga benefício, não paga passagem, que você ainda não pode, né? Então, aconteceu assim, quando a coisa começava a dar certo, a minha costureira pedia para sair, porque ela não estava acreditando na gente. Né? Então, assim, vocês que trabalham com vendas também, você não vende só um produto, às vezes você vende a sua ideia, você vende o seu sonho. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que mostrar para as pessoas que a minha empresa ia crescer e elas iam crescer comigo. Né? E aí, beleza. E aí eu fui nesse ritmo, 15 malas por dia, 30, 40, e aí eu fui contratando mais pessoas, alguns problemas, alguns percalços, né? Porém, aí a gente começou a estruturar processos, formação de cultura, né? Você falou da liderança, isso é até hoje. A liderança, você lidera pelo exemplo. Você lidera, a partir do momento que você pisou na sua empresa, as pessoas vão olhar para você como exemplo. Né? Então, até hoje, eu sou um dos primeiros a chegar, eu sou o último a sair, eu tenho uma postura de dono, né? De profissionalismo, porque as pessoas, elas copiam o seu comportamento, né? E aí isso foi um pouco na formação de cultura, mas aí só para não fugir um pouco do assunto, a gente abriu a empresa em março de 2022, né? Então basicamente fazem 3 anos e meio, né? Hoje a gente está produzindo 210 malas por dia, a gente vende 4.500 malas por mês. Nós estamos com 19 colaboradores, né? E o nosso faturamento aí esse ano vai bater na faixa de 6 milhões. E assim, eu acho que isso nunca termina. Assim, o mesmo desafio que você tem no começo, você tem no meio, mas de formas diferentes. Né? Porque qual que é o problema quando começa a dar certo? Quando começa a dar certo, você começa a achar que você é o cara. Né, que você começa a ficar acomodado. No começo eu ia trabalhar das 6 da manhã às 10 da noite, mas agora eu posso sair às 5, né, já está dando certo, ou antes eu trabalhava de sábado, agora eu não posso. Então, no ano passado, foi o ano de um pouco de percalços, assim, no sentido de oscilações, né, e eu percebi que isso estava vindo justamente por minha culpa, né, porque às vezes você deixa cair um pouco, né. Agora, assim, como que a gente estruturou esse processo, como que a gente formou a cultura da empresa, como que eu sabia que ali eu era o exemplo. Tudo isso vem de uma base. E aonde que você fez a base? A base ela foi feita na faculdade, a base foi feita na empresa, quando você está trabalhando. Né? Talvez aqui, se alguém um dia quer ter uma empresa e está trabalhando para alguém, você tem que trabalhar na empresa como se ela fosse sua. Talvez essa matéria de contabilidade que você está fazendo hoje,
ela vai servir para você fazer a contabilidade da sua empresa, que é o que eu preciso fazer hoje. Eu preciso ter ali os meus gráficos, minhas planilhas, para analisar como que a empresa está indo, né? Eu faço projeções, então a projeção de outubro, de novembro, de dezembro já está feita. Por quê? É a base que eu tive aqui dentro, que era o que estava me faltando lá no começo. Né? Então, assim, o que eu penso? A maneira, assim, para quem quer crescer, enfim, e deslanchar aí, tanto na carreira executiva quanto na vida empreendedora, você tem que fazer o seu melhor no dia de hoje. Porque, com certeza, um dia você vai usar o que você está aprendendo hoje, e também tem a questão de você estar sendo visto. Né? De você estar sendo visto. Então, é isso, gente. Basicamente, essa é um pouco da minha história. Então, eu sou muito grato aqui à faculdade, sou muito grato aos professores, que eles me ensinaram bastante. Eu já fiz 3 vezes a consultoria que tem no 7º ciclo. Fiz como aluno e 3 vezes a empresa também, né? E é isso. Obrigado aí pela atenção de vocês. Muito obrigado, Felipe. Muito bom aí, né, ter essas experiências, né, dos nossos alunos aí formados. E eu vou abrir agora para perguntas, né, para os nossos alunos, professores, quiserem aí fazer perguntas para os nossos convidados. Eu vou deixar aqui. Tá bom. Alguém quer fazer pergunta? Não? E aí, pessoal? O pessoal tá tímido hoje, né? Ninguém? Espera aí que eu chego aí. Perguntar. Hoje você atua em qual marketplace? Qual que é os principais marketplaces que você trabalha hoje em dia? Boa noite. Hoje, 60% das nossas vendas são na Shopee, 20% no Mercado Livre e os últimos 20% estão divididos entre Amazon, Magalu e a gente começou no TikTok agora, que esse mês já está representando 3% das vendas. Aí até acrescentando um pouco, os marketplaces eles oscilam muito, por isso que é importante a gente estar em todos. Houve um momento que o Mercado Livre era maior, né? E às vezes o marketplace que vende menos, talvez ele tenha uma margem melhor, então ele deixa mais dinheiro na mesa, né? Então, basicamente, a divisão por malas vendidas hoje é essa. Mais alguém, pessoal? Alguma pergunta? Agora. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta um pouco para os dois. Eu queria saber qual tipo de cliente vocês acham que é mais fácil. Seria no varejo ou no marketplace, nas vendas online, ou seriam direto no B2B? Porque eu sei que você disse já que trabalhou vendendo ônibus, eu imagino que não seja para qualquer pessoa, tenha toda uma estrutura diferente. E aí também você iniciou vendendo para lojas, mas depois mudou. Qual que é a diferença e qual que é mais fácil de você abraçar? Oi, agora foi. Obrigada pela pergunta, é até interessante, né? Porque a gente estava conversando sobre isso, perfil de cliente, e muda muito. Hoje, na Scania, quando eu trabalhava, eu vendia para as concessionárias que vendiam para os clientes finais. Então, quando eu estava na área como área manager, eu visitava esses clientes finais junto com o diretor da concessionária. Então, o perfil do cliente ali, você tem que convencer ele do porquê comprar o seu produto. Então, a gente fazia cálculos chamado de TCO, que você falava, olha, o seu caminhão vai se pagar em 3 anos, considerando desgaste de pneu, consumo de combustível, tinha também treinamento do motorista. Então, o argumento para esse tipo de cliente, falando desse segmento, era muito técnico e você tinha que apresentar números. Hoje, com a representação, a gente faz venda
para redes. Então, nós atendemos home centers aqui de São Paulo. Então, ali para eles, uma vez que você entrou, o seu argumento de venda é um pouco diferente, porque ali você vai negociar com ele, são estratégias de venda, ações comerciais que você pode fazer, atualização do mix. Você tem um mix exposto na loja e você fala, poxa, esse item vendia e agora não está vendendo. Por quê? É preço, é exposição, ou o perfil do consumidor que mudou. Então, essa venda é um pouco mais estratégica. E aí, quando você chega nos vendedores, quando você faz o treinamento com os vendedores, você tem que falar a parte do seu produto. Então, aí é aquele argumento, novamente, para o cliente você tem que convencer e apresentar os benefícios. Então, quando se trata assim diretamente com o cliente, são essas as características que você tem que usar de convencimento. Você tem que entender para quem que você está vendendo e o que para essa pessoa é importante para você conseguir atrair ele e reter como cliente. Porque até é um ponto importante, e acho que o Felipe vai concordar comigo, é muito mais caro você conseguir um cliente novo do que manter. Então, você ter estratégias para manter um cliente fiel à sua marca é muito melhor do que você estar sempre indo atrás de novos clientes. Então, eu vejo dessa maneira. Concordo. Não, realmente, concordo. Eu tive a experiência de trabalhar no B2B quando eu estava na multinacional, né? Foram 2 anos de suporte para vendas e 3 anos como vendedor. Na empresa que eu trabalhava, era muito relacionamento. Então, eram compras recorrentes, né? Então, aonde mais que eu ia ali? Era realmente se manter constante, né? Também, assim, eu li muito sobre isso, né? Sobre vendas também, e uma coisa que dava muito certo é você se interessar pelo cliente, né? Acho que, às vezes, a pessoa gosta de falar, mas você tem que ouvir. Então, às vezes, tem um cara que você não está conseguindo vender, você chegar na fábrica dele, em vez de você chegar apresentando o seu produto, você pede para ele apresentar a fábrica para você. Aí ele já vai gostar de você. Aí depois você já tem ali meio caminho andado. Então, acho que assim, depende muito do que você está vendendo. Então, óbvio, né? A gente está falando aí do B2B, eu acredito que tem essa parte de venda de relacionamento, tem vendas que são vendas de impacto, que particularmente eu não trabalhei, né? E tem as vendas que nós fazemos atualmente, que eu acredito que, para mim, é o que eu me identifiquei mais, né? Qual que é a diferença de eu vender para a loja e eu vender para um marketplace? Eu sinto que quando eu vendo no marketplace, o controle está mais na minha mão, né? Porque eu determino o preço, eu determino as minhas estratégias de marketing, eu determino o quanto que eu vou investir em publicidade, e é como se você montasse um processo mesmo. Você percebe que as coisas se repetem. Por exemplo, se eu colocar R$100 por dia em publicidade, eu vou fazer tantas vendas. E aí eu tenho um time de atendimento que ele não vai convencer o cliente a comprar. Ele vai só tirar as dúvidas, porque o anúncio ele já está descrito, né, em detalhes ali, com os benefícios, né, que foi o que você falou. E aí, vamos supor, então vamos lá, eu fiz minha projeção para outubro. Eu já sei mais ou menos qual que é o preço que eu vou vender das malas em todos os marketplaces. Só que se você chegar para vender para uma loja, aí você já vai entrar numa negociação. Prazo, preço, o cara vai desvalorizar o seu produto, ele vai falar que o outro tá mais barato, que a qualidade do outro é melhor. Assim, não que não dê para você vender, você consegue vender. Só que, assim, na situação que a gente está hoje, eu acho que é muito esforço para pouco retorno, né? As vendas pelo marketplace eu faço todas da minha sala, montando estratégia dentro das lojas que nós temos, né? Então, eu prefiro trabalhar hoje com o marketplace. Antes de vender para lojas, hoje eu prefiro lançar um outro produto para vender também em marketplace. Porque, primeiro, lá não tem inadimplência também. A gente recebe em média em 2 semanas, né? Às vezes, se uma loja quebra, você pode quebrar a sua empresa, né? Às vezes, olha o caso que aconteceu com a Americanas, né? Às vezes, até empresas grandes, elas dão... E é muito difícil, gente, ter empresa, é muito difícil. É muito difícil a responsabilidade de pagamento que você tem. Então, eu acredito que vendendo em marketplace, o controle está na minha mão em termos de preço,
em termos de projeções. Eu consigo ter uma previsibilidade melhor e, pelo menos, eu acredito que eu consigo eliminar o risco de inadimplência, que eu acho que isso também é bastante importante. Oi, se eu posso complementar também, uma coisa que hoje em dia a gente precisa buscar, falando principalmente em marketplace, é a questão de diferenciação. Porque, assim, o que diferencia... Hoje a gente entra na Shopee, tanto que até esse é um ponto que eu vejo no ramo que eu trabalho na área de material para construção. E hoje um cliente vai na loja, vai lá, vê uma torneira, por exemplo. Ele vê a torneira e fala, essa torneira está R$600 aqui. Entra na Shopee, está 200. O que faz você fazer com que o cliente compre na sua loja? E a mesma coisa, quando você entra na Shopee, vai ter a torneira de 200, vai ter a torneira de 300, vai ter a mala de 100, vai ter a mala de 500. Então, assim, você saber sentir a dor do cliente. Eu acho que, quando a gente está falando de cliente final, você precisa vender a solução para ele. Você não pode falar, eu estou vendendo uma mala. Não, eu estou vendendo a praticidade, que no aeroporto a sua mala não vai ficar rodando, emperrando, ela cabe no compartimento do avião, você não precisa pagar para despachar. Então, é isso que precisa entender. E o que ele falou da pessoa, que você vai conversando, tem gente que você tem que perguntar até do papagaio. Você fala, então, como está a família, o cachorro, o papagaio, né? E a casa lá na praia? E tem gente que não, você vai chegar e falar, então, é isso, tem pessoa que é mais direta, então você tem que também entender o perfil da pessoa para conseguir criar abertura e se conectar com ela, que eu acho que essa é a chave na área de vendas. Muito bom, muito legal. Alguém mais vai fazer pergunta? Boa noite. Tainá, eu gostaria de saber, referente, como você falou sobre liderança, qual que foi o start para você saber o que é a diferença de você mandar do que liderar e como que você faz, qual que é a sua estratégia para você aplicar isso na empresa familiar que é do seu pai, para mostrar para sua equipe que você não está ali só por conta de... é a filha do papai. Ela veio por conta que o pai quis colocar ela. Como que você faz eles acreditarem em você e na sua liderança? Essa é uma ótima pergunta. Tanto que, quando eu comecei a procurar o meu estágio, eu procurei por isso. Eu não quis trabalhar com meu pai, porque eu falei, as pessoas vão imaginar que é só porque é a filhinha do papai e eu não vou, eu estou ali para aprender. Então, eu acho que a chave foi eu sempre buscar conhecer e não chegar com aquela prepotência, falar assim, não, eu sei. Pode confiar, eu estudei, eu sei de tudo. Eu vi na internet um vídeo no TikTok que a mulher falava. Então, assim, o que eu vejo que, para você conseguir liderar, você tem que ser exemplo. É o que ele falou. Eu não posso exigir que a pessoa seja comprometida se eu não sou. Eu vejo isso, assim, e escutar muito, porque, às vezes, eu comecei a ser líder em tarefas simples no dia a dia. Então, ali, quando eu tinha a minha função dentro da Scania, por exemplo, eu tinha meu cargo de Market Coordinator. Era um cargo de analista. Mas ali eu comecei, ela é responsável por, na parte, quando entrou o LGPD, tinha que ser feito uma análise do sistema que eles estavam implementando. Me chamaram. Tinha que fazer uma apresentação, não sei o quê. Me chamaram. Então, você vai se envolvendo e entendendo o que as pessoas precisam, e você tem que usar líderes como exemplo. Eu tive chefes que eu falo, eu não quero nunca ser esse tipo de pessoa, e eu tive líderes que eu falo, eu levo no coração. Então, até esse líder que me proporcionou essa oportunidade de passar essa semana fora, durante o meu estágio, eu reconheço muito isso, porque é algo totalmente fora do protocolo e você vê que ele estava tentando te entender, ele estava entendendo a sua dor. E hoje, o que eu busco é isso, né? Ser exemplo, daquela questão, se você não é exemplo no resultado, seja no esforço. Então, liderar para mim é isso, é você sempre estar disposto a aprender e ajudar. Escutar a pessoa, porque hoje em dia muita gente só ouve.
Se a pessoa fala, você está assim, aham, aham. Mas você não está realmente a fim de entender, compreender e se colocar na posição dessa pessoa. Então, tem momentos que são difíceis, vou falar que não é sempre mil maravilhas, né? Ainda mais com gestão familiar. Às vezes, confunde, a linha é muito tênue entre pai e filha. E aí, quando você chega numa loja, eu não apresento ele como meu pai, porque senão vou falar, filhinha do papai. Não, ele é o Gerson, eu sou a Tainá, e é assim, a gente tem que saber separar muito bem, e assim como ele tem que fazer isso comigo. Então, eu acho que é basicamente isso nessa parte de liderança. Boa noite. Eu tenho, não sei se dá tempo, mas dá tempo, 2 perguntas para os dois, tá bom? A primeira, o Felipe até já adiantou alguma coisa, porque ele falou assim, não, mas a Tainá também, eu queria ter um jatinho, eu queria ser uma grande gestora, uma grande executiva. E eu peguei um pouco disso da sua fala, e a do Felipe, assim, não preciso fazer faculdade. Eu achei fantástico você compartilhar isso. Porque uma grande angústia que a gente tem, muitas vezes, no ensino superior, é não conseguir provar para os alunos de que aquele momento da vida dele é um momento de verdade e que pode ser um divisor de águas. Então, a primeira pergunta, assim, o que a faculdade, na concepção de vocês, significa hoje na formação de um jovem de verdade? Né, no sentido de que, sim, é mais do que uma carta para você entrar no mercado de trabalho e acaba aí. Eu não acredito nisso. Eu queria saber da perspectiva de vocês, se vocês acreditam que a faculdade é, de fato, mais do que isso. O ensino superior tem um papel para além de ser uma carta de apresentação do mercado.Essa é a primeira pergunta. A segunda, eu queria saber se em algum momento vocês tiveram assim, para além dos sonhos, né? Eu sonho ter um jatinho, eu sonho ter meu negócio, mas assim, vocês tipo sentaram para planejar a carreira de vocês? Eu quero fazer isso em tanto tempo, eu quero trabalhar em tal lugar. Então, a Tainá falou alguma coisa disso. Assim, em algum momento... Por que eu estou perguntando? Tem tudo a ver. Porque eu trabalho com gestão de carreira. Então, assim, eu já ouvi um palestrante falar... não precisa, eu não planejei nada. Tipo, tudo aconteceu. Tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu tinha vontade de socar o cara ali na frente, entendeu? E aí, eu falei assim, queria saber da experiência de vocês. Se vocês tiveram esse momento, se sim ou se não. Se sim, o que significou para vocês? E se não, se fez falta. É isso. Bastante, né? Então, tá. Bom, respondendo as perguntas, difíceis, vou dizer, viu? Mas vamos lá. Primeiro, sobre a questão da importância da faculdade. Eu não me vejo no mercado de trabalho sem a faculdade. Quando eu paro para pensar, eu sempre fui muito dedicada, né? Mas, assim, até quando eu fiz a pós, muitas vezes, não vou negar, né? Você decora a matéria para passar. Você fala assim, preciso desse ponto, preciso de tanto na P1, na P2, e assim você vai, você decora. E aí chega lá na hora da prática, você fala, e agora? Porque eu aprendi, eu estudei, então, em teoria, eu deveria saber isso daqui. E o mercado está me cobrando. Então, na minha percepção, fazer a faculdade, e principalmente quando a gente fala voltado para a administração, que você tem um olhar muito amplo. Hoje em dia, às vezes, a gente tem um problema e a gente não consegue sair desse problema porque a gente está focado nele. A gente não consegue abrir o horizonte e ver outras possibilidades, outras alternativas. E é por isso até que é bom compartilhar. Você compartilha e fala, nossa, eu estou com um problema aqui. E, às vezes, pessoas de outros segmentos, setores, também podem te ajudar. Então, para mim, é imprescindível a faculdade. E é por isso que eu falei, se dedicar e usar aqui como oportunidade, não só para você aprender a matéria,
mas se relacionar, criar bons laços. Até eu conversei com o Getúlio. Eu e minhas amigas que eu formei aqui na faculdade, a gente mantém contato até hoje. Depois de 9 anos de formadas, a gente se reúne todo mês. E é muito prazeroso você ver cada uma crescendo, ocupando posições importantes. Então, você vê que todo aquele esforço, a gente no TCC, ou então na consultoria, valeu a pena. E com relação à sua segunda pergunta, que eu me esqueci sobre planejamento. Foi até engraçado, porque eu fiz o planejamento de carreira aqui na faculdade, quando eu estava ainda estagiária, e eu não me imaginava, né? Eu confesso que eu gosto de muita coisa, mas aí, quando você gosta de muita coisa, você acaba não gostando de nada. Você não sabe de onde você foca, né? E aí, então, eu fiz, sim, o planejamento de carreira aqui. Não vou falar que eu coloquei prazos. Falei assim, nesse ano eu quero estar assim, nesse ano está assim, até porque acho que a pandemia veio para ensinar muita coisa para a gente, e uma delas é a questão de flexibilidade. Mas eu sempre tive sonhos. Então, quando eu entrei aqui, eu queria ser aquela mulher que você olhar e falar, nossa, ela é importante, sabe? E aí você vai adequando o seu sonho à realidade. Mas, sim, eu fiz planejamento de carreira, e uma das coisas que eu senti falta na empresa que eu trabalhei era isso. Porque lá eles diziam que, na verdade, você é quem faz a sua carreira. Só que a empresa não te oferece um plano. Então, o que você precisa ter de habilidades para conseguir evoluir nas funções. Então, isso faz falta, tanto como você, como colaborador, para você saber se você está no caminho certo ou não. Porque é o que ele falou, ele sabia que ele tinha potencial, mas ele sentia que ali não... Então, talvez faltasse de maneira clara, olha, você está aqui no seu plano de carreira, para você chegar aqui onde você deseja, você precisa de tudo isso. Ou então a empresa reconhecer, não, você já tem tudo isso, mas talvez falte tempo, falte experiência, enfim. Então, na minha opinião, sim, o planejamento de carreira é algo extremamente importante que todos deveriam ter, tanto aluno quanto empresa. Bom, falando primeiro em relação à faculdade, eu acredito que tem atributos técnicos, né, e atributos de relacionamento, assim como você falou, e eu acho que atributos também de resiliência. Por exemplo, na posição que eu estou hoje, a gente não pode errar a conta, cara. Se a gente errar a conta do o custo do produto, o imposto, você quebra a empresa, né? E, de verdade, aqui eu acho que isso foi muito exigido. Eu cheguei a sonhar com número. Quando eu estudava aqui, eu sonhava com número, de verdade, assim. Então, beleza, talvez não seja aquele mesmo formato, aquele mesmo quadrado que você está fazendo na aula, mas você tem uma base, né, para você montar uma planilha Excel da sua empresa e acertar o número, saber a sua margem, com precisão, né? Isso é um atributo técnico, né? Eu vou dar um exemplo agora da questão de relacionamento, que, assim, eu acho que às vezes a gente precisa ser proativo e aproveitar as oportunidades de se desenvolver. Então, por exemplo, eu sabia que ia ter o TCC, né? Então, quando eu estava ali no segundo ano, eu comecei a olhar para os alunos assim e ver quem tinha potencial da minha sala para estar no meu grupo. E isso aí não é um recrutamento e seleção? Não é você chegar e já se antever, falar, e aí, você já tem grupo? Eu acho que se a gente montar aqui e tal... E outra coisa também que a gente fez, e assim, era que falava muito de diversidade, né? E até então o grupo ia ser só homens. Né? Aí eu e o meu amigo que começou a fazer isso, a gente falou assim, cara, a gente precisa de 2 mulheres no grupo, porque tem coisa que o homem não consegue fazer, cara. Né? E aí a gente acabou, tipo assim, pode ser um negócio besta, né? Mas, assim, você tem que enxergar no que você está fazendo hoje um desafio, sabe? Você tem que enxergar como uma oportunidade de você fazer algo testar alguma coisa diferente, né? E quando eu falo da questão de resiliência, para mim, pelo menos, também tem vários significados. O que eu falei para vocês no começo, de você ter que ter mais empregos para começar.
Aí a minha empresa ficava em Santo Amaro, eu moro em Mauá. Então, você acordar 4h30 da manhã, chegar em casa meia-noite, né? E você chegar na aula e ainda ter cabeça para prestar atenção no que está sendo falado, né? E continuar se desenvolvendo. E assim, o próprio desafio mesmo de você passar, de você pegar, estudar. Eu até falei no podcast professor Valmir, você abrir mão de um domingo para estudar, porque você vai ter uma prova na segunda-feira. Se você está fazendo isso na faculdade, provavelmente quando você tiver uma empresa, ou quando você tiver um projeto importante na empresa, você também vai fazer. E assim, não tem sucesso sem esforço, né? Então, como que você olha hoje no que você está fazendo hoje, para você se esforçar, porque da maneira que você está fazendo hoje, vai ser como você vai fazer daqui 5 anos, daqui a 10 anos. Então, assim, só para dar alguns exemplos, eu dividiria entre esses 3 tópicos. Tecnicamente, tem muito mais coisa que matemática, mas acho que, assim, eu vou resumir aqui para não estender muito também. A gestão de carreira, desculpa, como que é seu nome? Dione. E você faz planejamento de carreira aqui na faculdade, né? Tá. Além de sonho. Tá. Não, deu para ouvir? Deu para ouvir? Meu Deus, sim. Perdão. Então, só para reforçar a minha pergunta, minha preocupação, meu interesse é com relação a planejamento e gestão de carreira. Então, se você chegou a ter experiência de, para além de sonhar, de organizar mesmo passos, porque eu quero chegar lá, ou eu quero trabalhar lá, ou eu quero ter tal coisa. Então, assim, o que eu preciso para chegar lá? Se você teve esse momento, se sim ou se não. Se teve, se fez diferença. E se não teve, se fez falta. Legal. Teve, sim, na empresa. Como eu posso dizer? Eu acho que, assim, você precisa de combustível para lidar com a rotina, sabe? Né? Porque é muito duro às vezes. Então, assim, se você não está olhando para um lugar que está te animando, se você não consegue ver um futuro, você não vai ter força para lidar no dia a dia, né? Então, assim, eu fiz isso. Eu vou falar um pouco da parte de quando eu estava na empresa, trabalhando lá na multinacional, né? Então, assim, eu tinha também o meu Excel lá até 2042, 2050, sei lá. Era um planejamento de vida, né? Em termos de desenvolvimento, né? Você falou que fez vários cursos. Eu tinha também projetos enfim, terminou a faculdade e tal. Aí era o que eu tentava fazer, tá? Não sei se está certo assim. Mas o que acontece? Eu acho que eu errei num ponto, né? E aí, assim, se eu pudesse voltar no tempo, talvez para mim foi até bom, porque eu acabei saindo e a empresa deu certo, né? Mas eu acho que se eu pudesse voltar no tempo e fosse para seguir a carreira executiva, eu acho que eu tinha que cobrar mais dos meus gestores, para eles me darem um norte. Porque por mais que eu estava ali na minha cabeça me planejando, eu precisava saber deles, o que eles estavam achando, o que essa empresa tem para mim. O que você vê em mim que eu preciso me desenvolver, né? E às vezes, assim, eu acho que eu tinha um pouco de medo mesmo, um pouco de receio, né? De talvez você chegar numa posição uma posição de liderança na empresa, ou então até mesmo entender por que talvez você não foi escolhido para uma vaga, né? O que determinou para eu sair da empresa foi um projeto na América Latina. A empresa era suíça e eu era vendedor. E aí tinha um projeto na América Latina que ninguém queria fazer. E aí eu falei assim, eu vou trazer isso como uma oportunidade e eu vou fazer esse projeto. Aí eu abracei esse projeto, me dediquei, trabalhei de final de semana, tudo. E aí o projeto foi implementado na América Latina. A gente fez reuniões com 12 países, enfim. Assim, foi bem doído. Eu ainda tinha que vender ainda, tá? Porque eu ainda era vendedor. Aí o que acontece? Depois que esse projeto foi implementado, eles determinaram um head para essa área. E aí o cara lá de fora que tinha ficado impressionado, o cara da Suíça que tinha ficado impressionado com o meu projeto, me ligou e falou assim, Felipe, eu acho que tem que ser você.
Só que não era ele que decidia, era o cara daqui. E aí ele acabou não optando por mim, ele acabou optando pela presidente da operação na Colômbia e deu esse cargo para ela. E, de verdade, eu fiquei 2 dias assim, sem chão. Eu chorei, sabe? Foi muito duro para mim. E aí, assim, eu fiquei um pouco desiludido, tá? Mas, assim, talvez ele estava certo, talvez eu não estava pronto. Só que eu não tive coragem de chegar para ele e perguntar por que eu não fui escolhido. Então, assim, tem que se planejar assim. Eu acho que para sentido de combustível, só para resumir aqui o final. Em termos de combustível, você precisa mirar para um lugar para você aguentar o seu dia e, sim, tem que estar relacionado com as suas ambições. Agora, quando a gente fala relacionado à carreira, eu acho que vocês têm que provocar o feedback de quem está à sua volta. Para você, talvez você está se enxergando de uma maneira errada. Você precisa ser assertivo. A inteligência artificial quase que quis resolver o problema aí para porque ela quis se meter aí na sua resposta. Alguém mais, pessoal, colegas? Professor Mário. Boa noite. Eu quero parabenizar os dois nessa questão da coragem, né, de sair da... Não chamo de zona de conforto. No caso do Felipe, não sei se talvez ele tenha sido um pouco precipitado aí na saída dele. Mas não é tão simples, né? Se vocês tivessem pedido opinião para nós, talvez nós disséssemos, não, continue mais um pouco, né? Ganhe mais experiência, mais maturidade, depois vá ao mercado, né? E o outro lado né, tomar coragem e seguir em frente, né, enfrentando o mercado. Isso aí realmente precisa de mais coragem, às vezes, do que ficar na zona de conforto. Vou puxar para o lado da finanças e contabilidade, né? Nós somos em alguns professores aqui, e eu queria saber de vocês, como é que vocês estão controlando as empresas? Vocês conseguem aplicar o conhecimento que vocês adquiriram aqui? Estou dizendo isso para os meus alunos aqui, né? Eu tenho vários alunos, metade da sala aqui já fez o curso comigo ou estuda comigo, e a gente tenta em sala de aula, né, convencê-los de que é importante. Né? O sujeito, tem gente que até hoje não sabe o que é débito e crédito, mas, né, tem aluno que eu sugeri que ela escrevesse na mão, né? Débito do lado esquerdo, crédito do lado direito. Essa aluna sabe quem é. E ela me xinga até hoje por causa disso, mas tudo bem. Então eu queria o depoimento de vocês, né? Se vocês estão conseguindo aplicar o que vocês aprenderam, não foi suficiente, se vocês evoluíram, se vocês estão inovando, se vocês usam alguma ferramenta de mercado para o controle da parte contábil financeira. Bom, professor, obrigado aí pelos parabéns. Assim, eu uso sim, mas eu ainda faço muito na unha, sabe? Não tenho o meu sistema financeiro, eu faço no Excel, mas assim, quando eu comecei a criar, foi baseado sim nas aulas. Quando a gente fazia aquelas matrizes que não tem fim, né, que vai descendo, 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 aí eu fui fazendo, só que no começo era 2 funcionários, né, venda numa plataforma, ali as matérias-primas e tal. Aí vai aumentando, vai ficando mais desafiador. Né? Então, sim, eu comecei com a base daqui, e aí a cada mês, conforme a gente vai crescendo, né, ela vai ficando mais complexa. E aí tem que dedicar tempo para fazer análises, né, e tudo. Agora, o que é legal da parte financeira? O que a gente precisa fazer agora? Beleza, a empresa começa a dar certo, tem capital para você investir no seu negócio, certo? Só que quando você tem muita opção, você tem que analisar o retorno, né? Então, como que você consegue fazer uma análise do valor investido versus o retorno que você vai obter? Então, dando o exemplo da nossa empresa, a gente verticalizou alguns processos. Essa palavra que eu falei agora eu aprendi aqui também. Verticalizou alguns processos. Então, o que acontece? Na internet, assim, você estava falando de cliente.
você tem que entender o seu público, né? O meu público, ele quer preço. Tá certo, a mala é funcional, ela é leve, enfim. Só que o meu cliente quer preço. Para entregar o preço para ele, eu tenho que melhorar o meu processo produtivo e reduzir custo. Então, quando eu tenho um capital e eu vou investir, aonde que eu vou investir para reduzir o meu custo, melhorar a minha margem e conseguir ser mais competitivo em preço, né? Então, isso é finanças pura, né? Então, assim, eu acho que tem, sim, diversos exemplos, assim, que a gente acabou aplicando lá na empresa, muito com a base do que a gente teve aqui na faculdade. E obrigada também pelos parabéns. E até falando a questão de finanças, né, é algo engraçado, porque eu fiz pós também em finanças, porque eu acho que isso é algo imprescindível para uma empresa. E trabalhando com vendas, quando você trabalha com vendas, tem o seu negócio próprio, você não sabe o dia de amanhã. Então, se você não tem um planejamento financeiro, se você não sabe o quanto você tem a receber em 30, 60, 90 dias, o tanto que você tem que guardar agora, porque impostos, a gente paga na representação imposto trimestral. Então, se você não guarda por mês, vai vir uma bomba para você no final. Então, sem dúvida alguma, a finança para a empresa é algo primordial que a gente precisa saber. Fazer o fluxo de caixa, ter o capital de giro, caso tenha alguma emergência que você precisa investir. E outra, uma coisa que, na minha pós, só que eu consegui ter essa percepção, é que finanças não é só no nosso ambiente corporativo, é na vida, né? Porque se a gente para pensar, quantos de nós temos o nosso capital de giro, se tem alguma emergência. Questão de investimento, você saber analisar, eu vou investir tanto, quanto que eu vou ter de retorno, quando eu vou ter retorno, fazer investimentos em curto, médio e longo prazo. Então, assim, finanças não é só no mundo corporativo, é na vida. Se a gente souber usar isso em ambos os locais, eu acho que aí sim a gente tem chance de ter sucesso, né? Mas, então, sem dúvida alguma, finanças é algo super importante. Ô, Tainá, aí só completando, qual que é o meu maior desafio? É segurar o ímpeto, porque às vezes você quer fazer tanta coisa, mas a empresa precisa de caixa, né? E aí às vezes você começa a se arriscar muito, né? Então, assim, tem essa parte teórica que a gente sabe, mas às vezes tem que ter a parte emocional de talvez você segurar, né? Então, vamos supor, investiu num projeto agora, teve o retorno. Segura uns 4 meses antes de fazer um outro investimento maior. Eu acho que o meu maior desafio é esse, porque às vezes a gente está naquela gana de sede de fazer, de crescer, só que se a gente arriscar muito também, hoje o tombo é muito maior. Você errar quando você está ali que no começo também é difícil, né? Mas eu acho que tem vida, esse ponto é fundamental, tem vidas. Então, se você erra, não é só você que é impactado, você tem que desligar algumas pessoas, talvez, né? Então, para mim, o maior desafio é aliar a finanças em ordem com segurar o ímpeto de fazer acontecer rápido com capital próprio, né? Que aí também pode ter investidor de terceiro, que foi algo que eu ainda não quis. Até o momento, eu não quis aceitar investimentos de terceiro também. Olha só, nós temos uma pergunta do YouTube aqui, tá vendo? Da Ana de Carvalho. Ela pergunta para o Felipe: quais lições você adquiriu enquanto atuava como executivo em uma multinacional e que foram importantes aí para a sua trajetória no empreendedorismo, Felipe? Ana, obrigado aí pela pergunta, Ana. Olha, eu acho que eu tive um pouquinho de sorte, porque a empresa química que eu trabalhei, ela tinha processos produtivos também, né? Então, acho que isso ajudou a fazer um paralelo entre o que eu via lá dentro e o que eu precisei criar aonde eu estava, né? Então, assim, essa experiência, ela já contou bastante, né? E assim, por incrível que pareça, tem muita empresa que negligencia coisas muito pequenas. Quando a gente entrevista alguns candidatos, a gente escuta o que eles passaram nas empresas, né? Que eu acho que às vezes, por exemplo, para você estar numa posição de líder, às vezes você precisa ter passado pela posição de
funcionário, né? Então, eu acredito que isso foi muito bom, porque aí você já sabe como que você se sente, né? A posição hoje, por mais que você seja uma pessoa que realmente entenda o lado do colaborador, que você saiba falar, você, por exemplo, uma pessoa que tem uma família que depende desse salário, ela tem medo de você, muitas vezes, né? Então, como que você vai se comunicar com ela? Né? Então, eu acho que, assim, muita gente, às vezes, talvez, eu acredito que até para você, né, Tainá? Talvez você ter passado essa experiência na Scania foi bom, por esse motivo também. Porque aí hoje, quando você tem uma equipe, quando você é uma líder, você sabe como que o liderado se sente, né? Exatamente, é a questão de ter a liderança e ter um chefe. Então, você sabe muito bem o que você quer e o que você não quer, né? O que você quer replicar, o que você admira e o que você não quer fazer de jeito nenhum. Então, eu tive chefe que tinha zero inteligência emocional. Então, gritava, jogava coisa. E aí você fala, é uma pessoa extremamente inteligente, sabe do negócio, mas hoje em dia, eu acho que a habilidade de você conseguir se comunicar, falar o que você espera, é muito melhor do que você sair gritando, mandando o seu funcionário fazer a coisa. Porque ele vai ter medo, só vai dizer amém, e às vezes ele pode ter uma ideia genial, mas ele não vai se sentir nunca confortável de levar para você, falar, olha, eu estava pensando aqui, e a gente poderia fazer isso, ou então tem um produto que eu vi na internet que daria para a gente adaptar no nosso processo e fazer. Então, eu acho que se você é um líder e dá essa abertura, tem grandes chances de você ter aliados com você, né? Tainá, só complementando, você falou uma coisa importante. Eu lembrei por exemplo, uma coisa que eu aprendi também é que assim, a minha empresa muitas vezes ela trazia alguém de fora, sendo que lá dentro tinha muita gente se dedicando, dando duro. E aí na hora de dar uma posição de liderança eles buscavam de fora. Lá na minha empresa isso não acontece. Então, assim, às vezes eu segurei um setor 6 meses sem líder porque eu estava preparando uma pessoa. Porque ele era dedicado, ele só precisava de tempo. Sabe? Tempo de ter experiência, de passar por algumas situações. Então, uma coisa que eu aprendi cargos de liderança eu vou formar. Mesmo que demore, eu vou formar. Porque as pessoas, elas são dedicadas, talvez elas precisem de tempo, precisam passar por alguma coisa. Né? Então, esse ponto é importante. E quando você fala de chefe líder, agora que eu estou formando alguns líderes lá dentro, eu falo para eles que assim, se você é líder, você vai mandar, o cara vai fazer. Só que tem duas maneiras dele fazer, porque ele é obrigado ou porque ele quer. Né? Então, beleza, você vai pedir, ele vai fazer porque você é o chefe, mas você tem que conquistar ele pelo seu exemplo, ele tem que te admirar. Né? Então, assim, isso é nas pequenas coisas. Então, acho que é mais uma lição aí que fica. E você também está aplicando a questão da carreira, do plano de carreira, porque você tem um funcionário competente que precisa de uma habilidade para ser desenvolvida. Então, só você enxergou nele essa capacidade, essa habilidade. É questão de desenvolver. Seja você fornecer ou então só falar, porque tem empresas que pagam, né? Pode pagar um curso ou fala, não, ou consegui um desconto, eu pago metade, mas eu vejo que você tem potencial. Então, isso também, a empresa acreditar no funcionário, aí que a pessoa veste ainda mais a camisa. Né? Exatamente. A gente vai fazer uma última pergunta agora, só para a gente encerrar, então, com o professor Alexandre. Olá, boa noite. Parabéns pela apresentação dos dois. Felipe falou de resiliência, Tainá falou sobre metas, objetivos. Embora eu seja um profissional da área de contabilidade e finanças, eu não vou pedir para fazer conta, nada disso, nem debitar e creditar, mas eu quero saber da gestão das emoções. Vocês passaram por questões positivas, negativas na carreira de vocês, teve essa mudança, né, para o empreendedorismo. A gente aprende muita coisa aqui na faculdade, questões técnicas, teóricas, mas eu acho que tomar decisão é o grande negócio, onde
surgem sentimentos como medo, ansiedade, angústia. O Felipe comentou sobre dar o passo maior que a perna, muitas vezes. Aí a minha pergunta é essa, para os dois. Como é que vocês fazem para lidar com suas emoções, os medos, as angústias, no mercado tão competitivo? E como vocês encaram isso com as equipes que vocês fazem a gestão? Obrigada, primeiramente, por parabenizar. E essa questão de gestão de emoção é algo muito complexo, né? Porque se fosse algo fácil, eu acho que a gente não estaria nem aí sendo a ansiedade e depressão um grande mal do século, né? E eu falo isso porque eu sou uma pessoa muito dedicada. E, às vezes, você vai até o seu limite. E, às vezes, você não sabe até quando é o seu limite, né? Então, eu sofro de ansiedade, essa é uma questão que é trabalhado, e aí que vem o ponto da empresa, na questão de liderança, né? Você saber o limite dos outros também. Você conseguir identificar até onde é o limite daquela pessoa. E falando assim, então, abertamente, né, sobre questão de ansiedade, gestão de emoções, uma coisa que eu aprendi muito é que eu sou canceriana, então eu sou uma pessoa sensível, sabe, assim? Então, uma pessoa falou um A diferente para mim, eu falo, nossa, mas o que eu fiz para essa pessoa, né? E eu tenho até no meu computador, assim, que as pessoas dão aquilo que elas têm. Porque, às vezes, você pega uma pessoa que é mal-humorada, e você não pode deixar ela influenciar a sua emoção. Assim como você, como líder, o dia que você não acordou bem, não é porque você não está bem que você vai ter que xingar todo mundo, né? Então, assim, tem gente que a gente sabe que só pode falar quando está bem. Quando não está bem, não vai pedir nada, não, que senão é não de cara. Então, eu acho que essa questão de gestão de emoção é algo muito sensível e que a gente tem que tomar cuidado a todo tempo. A gente falou sobre dedicação. Tem que se dedicar, sim, tem que, né, dar o seu melhor, porque eu acho que é isso que a gente, como profissional, busca e as empresas buscam também. Mas é também saber o seu limite. Eu acho que é isso que eu colocaria também, porque ele falou, acordar cedo, sair tarde, isso por um tempo, e depois é saber administrar de uma maneira confortável, para que também isso não interfira na sua saúde emocional. Legal. Eu já errei muito nisso, tá? Eu falei de quando eu era corretor, né? Eu discuti com o meu gerente. Então, assim, eu acho que um pouco foi prática, só que você saber avaliar os seus erros, né? Então, por exemplo, eu fui corretor de imóveis, aí o meu gerente falou assim, esse cara tem muito potencial, não sei o quê. Aí ele fez um negócio que eu não gostei, tá certo que eu tinha lá, eu era bem mais novo, né? Aí ele falou um negócio que eu não gostei, e eu discuti com ele, só que foi um negócio tão feio que eu tive que sair da empresa, por vergonha. Não foi porque ele me mandou embora. Por vergonha, porque eu não tinha coragem de olhar na cara dele. Inclusive, isso é algo que me marca muito hoje. Então, quando eu fui entrar na empresa, na multinacional, eu falava assim, eu posso cometer vários erros aqui dentro, mas esse erro eu não cometo mais. Então, assim, se o dia que eu ficar estressado com alguém, eu vou entrar no banheiro, vou embora, não sei o que eu vou fazer, mas eu não vou fazer isso aqui dentro. Então, eu acho que a parte da emoção, ela vai muito da autoanálise também, né? Você olha o seu erro e você vê que você não vai fazer mais isso. Bom, aí, passando um pouco, eu acho que assim, os livros me ajudam muito. Então, assim, eu sempre busquei ler, paralelamente também a faculdade. Eu li um livro chamado Inteligência Emocional, que ele falava do consciente de inteligência versus consciente emocional. Obrigado. Cita diversos exemplos de pessoas que eram brilhantes, mas jogaram tudo para o alto por um momento de estresse. Né? Então, assim, eu acho que os livros, ele ensina muito você a aprender com a experiência dos outros, além de te acalmar. Naturalmente, você já fica uma pessoa mais calma. Tem vários exemplos. Por exemplo, eu li o livro de treinadores de futebol que falaram que eles não entram no vestiário depois que o time perde.
Porque ele vai estar de cabeça quente e vai falar besteira pro jogador. Então ele espera o outro dia para falar. Então, às vezes, se eu estou bravo no dia com alguma coisa, eu não falo naquele dia. Eu deixo para o dia seguinte, né? Então, acho que tem muito isso de autoanálise, de você aprender com a sua experiência. E eu acho que hoje um desafio muito grande nessas pessoas que eu estou formando lá dentro é também ensinar isso para eles, né? Porque, tipo assim, tem muita gente muito dedicada, com muito potencial, que elas estouram, né? E, assim, de verdade, na posição que a gente está, a gente não pode errar. A gente não tem direito de estourar com funcionário. Então, assim, tem que se controlar. Eu sempre falo, é isso que você queria? Então, é uma benção. Pode ter o maior problema do dia, mas eu queria ter uma empresa, hoje eu não tenho direito de reclamar de nada. Então, alguma coisa me estressou, não interessa. Então, acho que, para mim, pelo menos, acho que foi da experiência e dos livros, que eu acredito que, da mesma maneira que eles me ensinaram questões da vida de outras pessoas, me ajudou a ser uma pessoa mais calma. Acho que é isso. Legal. Eu quero parabenizar vocês e agradecer muito pela presença de vocês. Para mim é extremamente gratificante, porque assim, eu fui professor dos dois, né? E eu tive o prazer de ter vocês como alunos e agora ver vocês, a trajetória de vocês e tudo que vocês passam para os nossos alunos hoje. Quer dizer, isso é muito gratificante, muito importante. Então, eu parabenizo e agradeço muito vocês. Quer dizer, a mãe da Tainá está aí, né, a irmã, quer dizer, essa questão da família que vocês trouxeram, as duas experiências de vocês, né, nas falas de vocês, a gente vê o tempo todo a questão da família e a importância da família. Então, eu agradeço demais. A Graziella e o Matheus, eles vão trazer aí um pequeno agradecimento aí da instituição para vocês, é só uma lembrança. E quero agradecer também a presença dos professores e a presença dos nossos alunos, tá? Agradecer aí a presença de vocês, a participação. Depois do intervalo, vocês ainda têm aula, né? Os professores estão aqui ansiosos, né? O Mário já está lá preparando, né? As tabelas todas, né, Mário? E é isso, eu agradeço demais a presença de vocês, muito obrigado. Parabéns aí, muito obrigado.